Maravilha. Deus seja louvado. Como é bom podermos anunciar a mensagem de que Jesus Cristo está vivo. Como é bom ter essa garantia, a convicção de que a morte não conseguiu detê-lo. Aleluia. Como é bom poder dizer, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Pensamos sobre isso nesta manhã, no culto da ressurreição, mas nós gostaríamos de dar continuidade a esse pensamento na nossa série da última semana de Jesus na Terra. Eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Vamos dar prosseguimento àquilo que vemos estudando no livro de Lucas, na última semana, a semana derradeira, a semana mais importante para a nossa fé, para o cristianismo. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga EBD. Maravilha. Você precisa saber onde está Lucas. Diz assim, a minha versão: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto discutiam e conversavam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com muita tristeza e falaram. Disse um deles, chamado Cleópatra: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram neste dia? Que coisa? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu ele. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à cruz e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção em Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram uma notícia hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao que se aproximaram do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graça, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e ele reconheceram. Ele desapareceu da vista dele. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos.
os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Até aí, orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela a história em que acabamos de ler, ó Deus. Reconhecemos como inspiração divina e pedimos que o próprio autor, aquele que inspirou Lucas a escrever esta história, nos ajude agora, ó Pai, em nome de Jesus, a compreendê-la e colocar em prática. Nós pedimos, ó Deus, não porque somos mais ou merecemos mais do que os outros, mas nós te pedimos e contamos com a tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus, porque nós te pedimos no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vimos hoje pela manhã a importância de celebrarmos a Páscoa verdadeira. Falamos aí sobre, por exemplo, não consta nos melhores escritos, nas melhores traduções, ou nas melhores versões, o tal do chocolate. Não vemos ali os ovinhos e muito menos os coelhos. Paramos para pensar o que, de fato, a Páscoa pode representar para nós. A Páscoa cristã, a Páscoa a partir de Jesus Cristo. E vimos ali a soberania de Deus, enrolar a pedra, o terremoto, o anjo, parece que traz a grande notícia: não temas. Não temas, porque Jesus está vivo. E essa é a grande mensagem da Páscoa. Não precisamos mais temer o pecado, não precisamos mais temer a morte, não precisamos temer mais nada, porque o último inimigo foi vencido na cruz. Aleluia. A mensagem da Páscoa, que conta a soberania de Deus, que outrora libertou o povo do cativeiro egípcio e que agora liberta dos nossos medos, é uma mensagem que precisa ser propagada. E Jesus fala, os anjos falam, vai e fala isso lá para os discípulos. Jesus fala para elas também: olha, vão para Galiléia, que lá eu vou encontrar com todos vocês. A verdadeira mensagem da Páscoa, ela precisa ser dita, ela precisa ser anunciada. O povo, o mundo inteiro precisa saber que nós somos livres em Jesus Cristo. Essa é a mensagem da Páscoa. Não mais escravos do pecado, não com mais medo da morte, mas livre em Jesus Cristo. Anuncie isso para todos os cantos. Mas só que parece que essa mensagem encontrou muita dificuldade na sua propagação. Usando um termo de hoje, demorou a pegar essa mensagem. Os discípulos de Jesus pareciam não acreditar naquilo que estavam ouvindo e alguns vendo. Jesus precisou ficar cerca de mais 6 semanas aproximadamente ali em aparições, para que os discípulos então pudessem internalizar e acreditar nessa mensagem. Foi algo que não foi tão fácil para o cristianismo inicial crer em que Jesus estava vivo. Esse texto que acabamos de ler relata isso de uma forma muito clara. Nós percebemos que aqueles 2 homens que estavam no caminho, diz o texto, e que naquele mesmo dia, ou seja, no domingo à tarde, é uma continuidade do texto que nós lemos de manhã. Então, naquele mesmo dia, no final de domingo, eles estavam voltando para uma estrada, caminho de Emaús, uma aldeia cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e estavam discutindo no caminho tudo aquilo que eles tinham visto. E Jesus aparece, começa a andar com eles, e eles não percebem Jesus. E Jesus então os exorta, chama a atenção dele, explica tudo novamente a partir de Moisés, dos profetas, e eles continuam ali caminhando com Jesus, sem perceber que era Jesus, sem perceber que Jesus estava vivo novamente.
A igreja, os discípulos, demoraram a acreditar em que Jesus estava vivo. Eu queria pensar com você nessa noite de Páscoa. Nós enfrentamos desafios hoje para acreditarmos em que Jesus está vivo. A influência de algumas correntes filosóficas, o pensamento moderno, a nossa capacitação humana tem, de alguma forma, destronado Deus, ou até mesmo matado Deus. Nietzsche, grande filósofo, disse que Deus estava morto, no seu livro Assim Falou Zaratustra. Ele falou para um homem que saía de uma floresta, e ele diz: olha, mas será que esse homem não sabe que Deus está morto? Há uma ideia entre alguns do nosso tempo em que Deus está morto. E como nós percebemos essa percepção dentro de um contexto em que nós vivemos? À luz desse texto, eu gostaria de pensar com vocês: quando é que a mensagem de um Deus vivo, Jesus ressuscitou, encontra dificuldade? Como nós podemos identificar isso dentro do contexto em que nós vivemos, lá no lugar onde nós trabalhamos, dentro da nossa própria casa, que Jesus ainda não ressuscitou? Nós temos falado aqui na nossa série de mensagem que a importância de crermos na cruz, é a partir da cruz, é na cruz, na história da cruz, que o cristianismo nasce. Quando Jesus morre por nós, dá a vida, entrega o seu precioso sangue por nós, que o cristianismo começa. E na ressurreição, nessa manhã de domingo, então nós vamos perceber a mensagem verdadeiramente, a partir daqui, Jesus voltando a viver entre nós. Eu queria pensar com você nessa noite sobre esse tema: como Jesus volta a viver na sua vida. Como Jesus ressuscita na sua vida. Como Jesus verdadeiramente volta a viver no nosso Brasil, na minha história, na minha igreja, nos discípulos de Cristo, naquilo que nós chamamos de evangelho. Cabe uma reflexão séria e profunda se de fato temos servido um Deus vivo. Precisamos avaliar à luz desse texto algumas coisas. Por que a mensagem demorou tanto a pegar? Falar de algo impossível, sobrenatural, de algo que é irreversível, tornar-se reversível dentro da nossa cultura científica, você não vai encontrar muito espaço para diálogos e para debates saudáveis. É mais ou menos isso que nós vamos ver aqui. Esses dois discípulos, que algumas tradições vão dizer que provavelmente eram dos 70 que Jesus tinha enviado lá em Lucas capítulo 10. Esses discípulos de Cristo, eles se encontram com Cristo no caminhar da sua existência e não percebem. Na cabeça deles, por mais que já tinham ouvido das mulheres, Jesus ainda não estava vivo. Eles estavam discutindo o caminho. Igreja, a coisa que eu queria pensar com você, algumas coisas do nosso tempo que tem nos impedido de acreditar num Deus vivo. Por mais incrível que possa parecer, são algumas discussões que nós participamos acerca de Deus. As discussões teológicas, as religiosidades,
as nossas teologias. Aqueles homens estavam discutindo ali, e Jesus aparece e eles não percebem. Que discussão teológica é essa em que Deus aparece e a gente não percebe? Cabe uma reflexão dentro daquilo que nós acreditamos ser uma discussão teológica. Uma discussão entre dois discípulos que não conseguem perceber a presença do próprio Deus. É um pouco esquisito, no mínimo, pensar sobre isso. Nós temos visto hoje o evangelho fracionado no nosso mundo, onde percebemos diversos discípulos de Jesus discutindo acerca de Jesus, mas quando você vai perceber claramente aquela discussão, Jesus não está ali, ou eles não estão percebendo que Jesus está ali. A desunião, a briga entre facções religiosas, Jesus não está sendo percebido no meio dessas discussões teológicas. A primeira coisa que eu queria pensar com vocês, que a nossa capacidade humana de discutir acerca de Deus, em alguns momentos, tem nos feito, ao invés de contribuir para percebermos Deus, tem nos impedido de perceber a sua presença. O texto continua, Jesus aparece, e aqueles discípulos estão ali, e Jesus conversa com eles. O que vocês estão discutindo? Parece até cômico a situação. Eu estou discutindo sobre Jesus. Jesus, eu estou aqui. Mas eles não conseguem perceber Jesus. E o texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, vai dizer que Jesus estava com uma outra aparência. Diz o Evangelho de Marcos, assim, capítulo 16, versículo 12. Ele estava em outra forma. Igreja, não conseguir perceber a presença de Deus no nosso caminhar é um referencial de que Deus está morto para a gente. Não conseguir perceber e sentir a presença de Jesus enquanto falamos dele é um sinalizador, no mínimo, de que alguma coisa está errada. Mas por que aqueles homens então não conseguiram perceber Jesus? Marcos vai dizer que ele estava de uma outra forma. Se a gente parar para pensar que o que Marcos, o evangelista Marcos quer dizer com isso, a gente no mínimo pode ter que ter alguns cuidados diante de algumas possibilidades da existência de Jesus de outras formas na nossa vida. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Uma outra forma em que Jesus se apresentou, segundo Marcos, provavelmente fez com que aqueles discípulos não perceberam a presença de Jesus. E aí eu te pergunto, se Jesus se apresentar diante de você com uma outra forma, ou com uma forma da qual você não está habituado, será que você vai conseguir identificá-lo por meio da sua palavra, dos seus ensinamentos, da sua ética, da sua presença que queima os corações, como diz o texto? Nós criamos ao longo da nossa história, ao longo do cristianismo, uma forma de Jesus. E se for uma forma esteticamente falando, é a forma de Hollywood, aquele Jesus bonitão, de olhos verdes. Esses dias eu estava em casa assistindo um filme muito conhecido de Ariano Suassuna.
O Alto da Compadecida. E Chicó, João Grilo e Rosinha conversando no final do filme, né? E Jesus aparece para eles pedindo um pão. Você que viu o filme lembra? E se eu não me engano, João Grilo não quer dar o pão ali, Jesus reclama. Chicó fala, olha, às vezes Jesus pode se apresentar de alguma forma diferente, mais ou menos assim, para de alguma forma perceber se nós estamos sendo generosos ou não. Essa é a ideia. São exatamente essas palavras. Fico pensando às vezes diante dos nossos cultos, das nossas liturgias, daquilo que nós acreditamos ser a forma de Jesus. Se você sair daqui e for para uma outra cultura, para a África, por exemplo, ou para a Alemanha, qual é a forma que Jesus tem, que pode lá te escandalizar e você não perceber que Jesus está ali? A religiosidade da forma bota Jesus num formato, e essa religiosidade pode ser exatamente ela que nos impede de perceber a presença de Cristo. A presença de Deus na nossa vida, a percepção da presença de Deus na nossa vida é tudo, igreja. Se nós conseguirmos diante do nosso caminhar, da nossa caminhada, estar sempre convicto de que Ele disse isso, estarei convosco todos os dias. Se nós tivermos essa convicção da presença de Jesus enquanto caminhamos, muita coisa daquilo que nós fazemos e que acreditamos ser de Deus, a gente não vai ter coragem de fazer. Brigas em nome de Deus, mortes em nome de Jesus, facções, denominações, uma contra a outra, uma desunião intensa. Se Jesus estivesse ali, provavelmente ele ia falar assim, eu prefiro não estar aqui. A forma que nós às vezes insistimos em dar para Deus, ou colocar em Deus. E se ele aparecer de uma forma diferente que aparece em Hollywood? Se Jesus se apresentar para você por meio de uma necessidade de uma criança, de um adulto, de uma circunstância, o que você vai fazer? Vai perceber? Jesus? O texto nos diz que os olhos deles se abriram lá na frente. Então há uma possibilidade de que o problema estava neles e não na forma de Jesus. Aí já é uma outra coisa, é um outro nível de não percepção. Aí o problema já é nosso. E não foi que Jesus teve uma outra forma, como diz Marcos. É bom fazer esse tipo de reflexão também, porque Jesus pode continuar se manifestando da mesma forma que ele se manifestou, com a mesma forma, mas o problema está em nós, na nossa forma de olhar esse Jesus, os nossos olhos. O texto diz que eles foram impedidos de enxergar por algum problema nos olhos. Não diz o que é. Pode ter sido um problema emocional, talvez por conta de tudo que eles estavam vivendo. Quem sabe choraram a noite toda, os olhos estavam turvos. Quem sabe eles ainda estavam envolvidos naquela dinâmica da crucificação e da tristeza e do trauma, então, naqueles discípulos, porque acreditavam que Jesus era o grande Messias, o próprio texto diz. E aí, por Jesus não ter cumprido as expectativas dele, os seus olhos, eles não conseguem enxergar Jesus ali, Jesus verdadeiro, vivo e ressurreto. Pode ser um problema espiritual. A incredulidade, parece que é quando Jesus chama a atenção deles. Até quando vocês não vão acreditar? O problema que pode extrapolar a questão emocional e entrar para o campo
da espiritualidade? A falta de fé. Jesus já tinha avisado lá em Lucas 9:22 que ele ia morrer e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele já tinha dado o spoiler do filme. Jesus já tinha contado o que ia acontecer. Qual seria o final do filme? E ainda assim, aqueles discípulos não conseguiram acreditar na mensagem do próprio Jesus. E quando ele volta, eles não conseguem enxergar. Ia ser perfeitamente uma questão de incredulidade nas próprias palavras de Jesus. Os olhos estavam turvos, não por causa do choro, mas por causa da falta de fé. Como é que Jesus está aqui se eu vi ele morrendo agora há pouco? Se eu não acredito, eu não vejo. E eles não viram. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a maravilhosa luz. Incredulidade pode nos impedir de viver um Deus vivo na nossa casa, na nossa vida. Igreja, mas o que é lindo e que continua sendo desenvolvido nesse texto é a capacidade que Deus tem em nos amar, mesmo diante das nossas impossibilidades, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante da nossa não percepção, mesmo você não percebendo que Deus está aí, Ele está aí agindo na tua vida. Aleluia. Mesmo que você não veja Ele lá no seu trabalho ou dentro do seu carro te dando livramento, Ele está lá te dando livramento, porque a palavra dele não é mentira. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Isso é graça, querido. Isso é amor de Deus. E o que é lindo a gente perceber no Evangelho e na ressurreição de Cristo, essa capacidade dele nos perdoar e nos amar, derramar misericórdia e graça sobre a nossa vida. O texto diz que Jesus fala para ele: mas vocês não estão entendendo nada. E Jesus começa a chamar a atenção dele, começa a exortá-lo, porque o amor de Deus é infinito. Ele independe da nossa capacidade de percebê-lo. Ele independe das nossas teologias fragmentadas, controversas. Independe. Ele continua a nos amar e insistir em nos amar, porque ele continua a caminhada. Se eu fosse Jesus, eu não vou, porque esses caras não estão me vendo, estou aqui com ele, não estão me vendo, vou desistir dele. Mas não, Jesus continua a caminhada com ele e novamente ensina tudo a ele. Que coisa linda. Amor de Deus. Jesus vive na nossa vida, querido. Jesus ressurge na nossa casa, na nossa família, quando nós conseguimos perceber esse amor dele, que ele insiste em nos amar. Jesus continua ali agora, fala assim: olha, eu vou desenhar para vocês não estão conseguindo entender, eu vou explicar. E Jesus começa lá de Moisés, tudo, passo por passo, profeta por profeta, e Jesus começa a falar da história, da Bíblia, daqueles discípulos. Igreja, percebermos um Deus vivo, é percebermos esse Deus que nos ama de forma incondicional e que se revela a nós por meio das Escrituras. Foi isso que Jesus fez. Jesus começa a falar de Moisés, fala dos Salmos. Eu fico imaginando ali Jesus falando de Elias, falando de Isaías para ele. Você lembra quando Isaías escreveu lá? A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, mas imagina Jesus: olha, Isaías 53, ele falava de mim, rapaz. Você lembra? Que ia acontecer isso. E Jesus começa a explicar que ele está vivo por meio das Escrituras. Sabe por quê? Às vezes temos dificuldade de acreditar num Deus vivo, porque a Bíblia ela está fechada na maioria das nossas casas. Não percebemos nas nossas teologias de botequim a leitura da Bíblia de forma séria, sistemática, compromissada. As nossas escolas bíblicas, de uma forma geral, elas
estão falindo, algumas igrejas estão fechando a escola bíblica, o estudo da palavra. Deus seja louvado, que esta igreja aqui, nós temos uma ótima frequência de escola bíblica. Deus seja louvado por isso. É a sede desse Deus vivo que se manifesta por meio do conhecimento da palavra. Jesus é a palavra. Nisso era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus desde o princípio, e o verbo se fez carne. Jesus é o verbo. E ele se manifestou por meio da palavra para aqueles homens ali. E quando ele começou a falar da palavra, o coração deles começou a arder. E eles não perceberam o que era, não conseguiram ainda assim entender, mas o coração queimava. Igreja, nós vivemos dias de ausência de Deus em alguns lugares, em algumas circunstâncias, em alguns movimentos do nosso Brasil. Eu desconfio de que tudo isso que está acontecendo no nosso mundo é por conta de uma negligência desse Deus em que nós dizemos que acreditamos, nós falamos que acreditamos, nós discutimos sobre ele, mas muitos de nós deste mundo têm vivido com Deus morto. Voltar às Escrituras, voltar a ler a Bíblia. Eu recebi um vídeo essa semana. A gente está recebendo muitos vídeos aí ultimamente, né? Deixa eu agradecer aqui. Obrigado você que tem mandado esses vídeos. Tem enchido a memória do meu celular. Assim, muito legal isso que você está fazendo, né? Não dá tempo de assistir todos eles, porque se fosse assistir, imagina, eu ia fazer outra coisa na minha vida. Mas às vezes a gente está lá e vou ver um vídeo, a pessoa que mandou, uma pessoa séria, vou ler o vídeo, aí vi um vídeo agora essa semana. Era um contexto assim, bem polêmico, religioso, muito polêmico. E a pessoa que me mandou um vídeo falou assim: pastor, eu queria a sua opinião. E minha opinião foi a seguinte: eu queria ver Bíblia nesse discurso. Eu queria poder dar a minha palavra de certo ou errado, porque a pessoa queria saber se aquilo estava certo ou errado. Queria saber se o que essa pessoa está falando está na Bíblia, porque a pessoa que estava falando era uma pastora. Igreja, o nosso validador de Deus vivo é a Bíblia. Leia a Bíblia. Existe uma mantra aí hoje, aí, fique em casa. Eu queria completar essa mantra que estão falando aí. Fique em casa e leia a Bíblia. Hashtag fica a dica aí agora. Porque essa mantra de fique em casa é para você ficar assistindo telejornais de morte. Você sabe disso. Para que a audiência deles cresça. Eu não estou preocupado com a tua saúde, não. Estou preocupado que você coma o lixo que eles estão empurrando para você comer. Então, fique em casa, se proteja sua saúde, sua família, mas fique em casa e leia a Bíblia. Hashtag é a nova onda aí. Você vai sentir o seu coração queimar da presença de Deus. Você vai conseguir sentir a presença de Jesus ali enquanto você lê os evangelhos, lê as cartas de Paulo. Você vai ler, por exemplo, Romanos e vai chorar na presença de Deus, quando saber lá em Romanos capítulo 5, que Deus se entregou seu Filho por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Aleluia! Você vai ler lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vai ler lá em 1 João 3,8, que Jesus se manifestou, o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. É a Bíblia, querido. Quero encerrar essa nossa reflexão. Sentirmos a presença de Jesus, para vivermos o Evangelho de um Jesus ressurreto, de um Deus presente, sentirmos a sua presença. Deve haver um clamor, um grito, um desejo a partir de nós, diz o texto. Aqueles homens perceberam que Jesus estava pegando um caminho, indo para um outro lado, passando diante da cidade, e aqueles homens fazem um apelo a Jesus. Jesus, fica conosco. Tu vê como
como é algo espiritual que brota do fundo da nossa alma. Aqueles homens ainda não sabiam que era Jesus, mas a alma deles, o espírito deles gritava dentro deles: eu preciso desse cara aqui. Ele está falando ele está falando de Deus, ele está falando de Jesus, ele está falando das Escrituras. Eu preciso que ele esteja comigo na minha casa. Última reflexão que eu quero colocar para você nessa noite: para vivermos um Deus vivo, sentirmos a presença dele por meio desse amor que é infinito, que não desiste de nós, é necessário, igreja, você que está na sua casa, você que tem, sabe, resistido à presença de Deus, tem insistido em viver na sua forma de ver Deus, uma forma que de fato não tem revelado de fato quem é Deus. Eu queria te convidar nessa noite, você, no seu coração aí, você falar para Jesus: Jesus, fica aqui, não vai embora não, não passa para outra cidade não, já está tarde, Jesus, fica conosco. Esse clamor que brota do nosso espírito, mesmo sem conhecer, sem reconhecer, você dizer para ele: Jesus, fica na minha casa, eu preciso do Senhor aqui na minha casa. Ainda mais dentro desse contexto onde nós estamos passando muito tempo dentro de casa, a presença de Deus na sua casa, é isso que nós precisamos. Igreja, eu vi agora um índice, saiu nos jornais, estava lendo a matéria no Estadão, o aumento da violência doméstica em 50% no Rio de Janeiro, agora por causa da Covid-19. Pessoas passaram a ficar mais em casa e por conta, sei lá do que, eles começaram a brigar mais. Eu não sei como é que você está se virando nesses dias de isolamento dentro da sua casa. Entre nessa campanha: fique em casa, mas leia a Bíblia. Fique em casa, mas com Jesus. Jesus, fica conosco. Jesus, entra aqui na minha casa, Jesus. E diz o texto que quando Jesus entrou na casa, ele partiu o pão e os olhos deles abriram. Aleluia! Coisa linda. Quando nós clamamos e desejamos a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, os nossos olhos se abrem e nós passamos a percebê-lo. E então a ficha cai e percebemos que, por mais que nós não percebamos no nosso caminhar, ele estava lá. Quantas lutas você já passou na vida? Quantos livramentos você já recebeu? Você está aí hoje, chegou aonde você chegou, porque Jesus estava lá cuidando de você. Mas ele estava ali a passar direto da casa daqueles homens. Jesus está aqui hoje, ele está passando. Você pode convidá-lo a permanecer? Aqui está o grande fator decisivo para que Jesus entre na sua vida ou siga em frente. O seu pedido a Ele, o seu clamor a Ele: Jesus, fica comigo. E aí? O que você vai fazer? Vai deixar Jesus seguir em frente? Vai continuar a sua caminhada sem Jesus? Ou vai buscá-lo, desejá-lo, clamar pela sua presença, insistir para que ele entre em sua casa?
Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, nesse momento, e fizesse uma oração simples comigo. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse, Jesus falando para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei. Jesus está passando em frente à sua casa, agora, nesse momento. Peça a Ele para entrar. Peça a Ele para restituir o seu casamento. Peça a Ele para restituir a sua vida. Peça a Ele para nascer, para ressurgir novamente na sua história. E a Páscoa vai acontecer verdadeiramente hoje, nesse dia de hoje, dia 12 de abril de 2020. Jesus ficando contigo, na sua casa, na sua família. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, fica conosco, fica no nosso coração. Jesus, fica nesta casa aqui, ó. Sei conosco. Abençoa, Deus, a minha vida. Abra os nossos olhos espirituais para perceber a tua presença e saber que sim, a sua presença nós não somos nada, nós somos apenas ambulantes, errantes, caminhando ao léu. Deus, traga sentido em nossa vida, em nossa existência, a partir de um contato diário contigo na tua palavra, onde a tua presença vai aquecer os nossos corações. Muda a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.